Criador do céu e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A amada congregação pode assentar-se. Estamos no dia do Senhor 31. Irmãos, o tema do dia do Senhor 31 é palavra e disciplina eclesiástica, ou seja, o Evangelho, a proclamação do Evangelho, da sã doutrina, né? A revelação da sã doutrina nas Sagradas Escrituras e a disciplina na igreja. Este é um tema bastante vasto e tem que ser analisado assim com bastante profundidade. E é um tema muito importante para os irmãos se aprofundarem nessa questão, tá? Como o nosso culto está compacto, né? Uma parte do catecismo e depois a questão do sermão e tudo mais, eu vou dar uma explicação breve por uma questão de tempo, e durante a semana, Deus nos permitindo fazê-lo, farei um vídeo mais aprofundado, colocarei, se Deus assim permitir, no grupo da igreja para os irmãos, e também ficará no canal do YouTube para todos aqueles que estiverem acompanhando e quiserem se aprofundar mais a respeito deste tema. Então, dia do Senhor 31, a palavra e a disciplina eclesiástica. Vamos à primeira pergunta aqui do catecismo, que é a pergunta 83. Porque no dia do Senhor 30, nós vemos aqui que a pergunta 82, a resposta, ela vai terminar falando sobre as chaves do reino dos céus, né? Vamos ler, acho importante ler a pergunta 82 do dia do Senhor 30. Já estudamos domingo passado, né? Pergunta 82. Aqueles que por sua confissão e vida demonstram que são incrédulos e ímpios, devem ser admitidos à ceia do Senhor? Não, porque a aliança de Deus seria profanada e a sua ira se acenderia contra toda a congregação. Por isso, de acordo com o mandamento de Cristo e de seus apóstolos, a igreja cristã tem o dever de excluir tais pessoas pelas chaves do reino dos céus, até que corrijam a sua vida. Então nós vemos aqui, termina o dia do Senhor 30, o dia do Senhor está falando sobre os sacramentos, né? Até o 30. No caso do 30, falando sobre a Santa Ceia. E já termina falando sobre a disciplina na igreja, né? Disciplina eclesiástica. E o dia do Senhor 31, ele vai então começar a abordar a questão da disciplina. A pergunta 82 tem como resposta, né? Que tais pessoas, né, que são ímpios, demonstram ser ímpios, pessoas que demonstram não ter temor a Deus, não se submetem, né, aos mandamentos de Cristo, eles então devem ser excluídos pelas chaves do reino dos céus, até que corrijam a sua vida. E o dia do Senhor 31, na pergunta 83, começa perguntando acerca das chaves do reino dos céus. O que são as chaves do reino dos céus? A resposta é a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses dois meios que o reino dos céus se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Bem, nós começamos a observar aqui que o Evangelho, ele o que existe de mais sério para nós observarmos em toda a nossa vida. Existem diversas situações na vida que nós devemos dar importância máxima, importância total. A principal de todas é o Evangelho, são os mandamentos de Cristo. Por quê? Porque ele procede do próprio Deus. O Evangelho, ele vai nos trazer elucidação, correção de vida, ele vai nos trazer luz e vai garantir a nossa entrada no reino dos céus. Então, o ato de Deus se revelar através da palavra
revelar a sua vontade, revelar as suas características e os seus atributos, não foi meramente uma questão de capricho de Deus, mas é a fonte pela qual Deus vai resgatar o seu povo. Mas nós não somos resgatados pelo sacrifício de Cristo na cruz? Sim, é justamente sobre isso que o Evangelho fala. Cristo é o Verbo, é a própria palavra. Gira em torno desse sacrifício, dessa obra redentora de Cristo, todos os mandamentos do Evangelho. Não é um ato isolado, o sacrifício de Cristo, ele não está isolado do Antigo Testamento e do restante do Evangelho. A Bíblia, ela é inteira a revelação de Deus para o homem. Então é através do Evangelho que o Senhor Deus alcança e provê a fé nos corações. Se nós lermos lá Romanos capítulo 10, verso 17, não precisa abrir, né? Mas nós vemos que a procedência da fé, a fé não nasce do homem, da vontade do homem ou da escolha do homem. A fé procede de Deus, e a maneira com que Deus vai semear a fé no indivíduo que vai vir a crer é através do Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação de Cristo. Então, o ato sacrificial de Cristo na cruz, ele é o centro do Evangelho. Então, a proclamação da palavra, ou seja, uma igreja cristã, ela deve refletir a comunidade dos santos. Portanto, ela deve ser santa. Por isso deve haver disciplinas. Senão, a igreja estará conivente com o pecado. Se não houver disciplina na igreja, porque pode ser, eu não sei, não posso afirmar, mas pode ser que existam pessoas que pensem que a igreja ela é só acolhedora, que a igreja é só uma demonstração de amor. Não, a igreja é acolhedora, a igreja ela é inclusiva, a igreja ela é uma manifestação de amor. As pessoas serão recebidas com amor, com carinho. As necessidades, se houver necessidades, terão que ser supridas dessas pessoas. No entanto, a igreja deve refletir na terra a santidade de Cristo. Agora, os membros da igreja são imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. E se nós não tivermos uma disciplina que é fundamentada nos mandamentos de Cristo, cada um de nós vai se desgarrar, fazendo a sua própria vontade dos pensamentos, mesmo se agrupando, digamos, num domingo, na hora do culto, tá? Ou se houver um outro horário de culto. Está dando para entender, meus irmãos? Tá? Então é necessária a disciplina, porque Cristo introduziu essa disciplina. A disciplina, ela é necessária porque todos nós estamos sujeitos e expostos ao erro. Então, essa questão vai se dar em duas partes. Primeiro, o indivíduo vai se policiando e lutando contra o seu próprio pecado, né? E a igreja, enquanto igreja, ela vai também administrar condições para que nós possamos ficar, temos forças para lutar contra os pecados. Isto é, estudando e nos aprofundando nessa doutrina. Quando alguém errar, esse alguém será disciplinado em amor, né? Até que conserte a sua vida. Caso haja obstinação, aí a pessoa chegará ao ponto de ser excluída da comunidade, mas a intenção é que ela se arrependa, essa pessoa, e volte à comunhão, tá? Então eu convido a amada congregação para a leitura do Evangelho de João, capítulo 20. Como a nossa explicação aqui será breve, irmãos, e o assunto ele é bem amplo mesmo, tá? Dessas três perguntas. Eu peço aos irmãos que façam um esforço para assistir o vídeo explicativo que estarei colocando durante a semana, tá bom? Se Deus nos permitir. João capítulo 20, verso 21 a 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de algum perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Então veja que essa chave do reino dos céus, ela está com a igreja verdadeira.
Tá? Então Cristo, ele outorgou essa autoridade à igreja. Cristo, ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada pelo meu Pai, tá? E eu a dou a quem eu quiser. Então aqui, isso daqui aconteceu após a morte e ressurreição de Cristo, antes dele ser assunto aos céus e antes do derramar do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, Jesus ainda fala para os apóstolos, né, para os seus discípulos: esperai até que sejam revestidos de poder. Aqui ele aparece para os judeus, para os apóstolos que estavam trancados numa casa com medo dos judeus, com medo de uma grande perseguição, porque eles haviam matado Cristo e os judeus ainda não sabiam que Cristo havia ressuscitado, tá? Os discípulos também não, só as mulheres já tinham visto, né? E aqui Jesus aparece para eles e fala: paz seja convosco. E Jesus então sopra neles o Espírito Santo e diz, tá? Se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados; se los retiverdes, serão retidos. Então a responsabilidade da igreja é imensa, né? E a disciplina ela é aplicada com amor e longanimidade, muita longanimidade, tá? Exceto casos que há um pecado público, há uma questão que está desonrando Cristo, né? Aí essa coisa vai ter que ser tratada de emergência, mas é sempre tratada com longanimidade. Vamos aqui à pergunta 84. Como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Evangelho? De acordo com o mandamento de Cristo, o reino dos céus se abre quando se proclama e se testifica publicamente a todo crente, individual ou coletivamente, que Deus de fato perdoou todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com fé verdadeira, tá? É por isso que nós somos cuidadosos, zelosos ao agregarmos membros, né? É feito uma classe de novos membros, o Evangelho vai sendo explicado, o catecismo, né? As doutrinas fundamentais da fé cristã vão sendo explicadas e tudo mais, tá? Então a porta está sendo aberta para as pessoas agregarem, né, à comunidade cristã. O reino dos céus se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna permanecem sobre eles. Segundo esse testemunho do Evangelho, Deus os julgará, tanto nesta vida quanto na vida por vir. Então existe um temor muito grande acerca das almas das pessoas, principalmente de pessoas que participaram da comunhão, que estiveram na comunhão, que participaram do partir do pão, que participaram do cálice, que estiveram conosco, que estiveram com a igreja, que receberam a mesma palavra, que receberam a mesma instrução, que adoraram o mesmo Deus, e pessoas que de uma hora para outra abandonam a comunidade cristã. Então existe uma preocupação muito grande com a alma dessas pessoas, porque o juízo de Deus ele é tão real quanto qualquer coisa que você possa tocar aqui. E o juízo de Deus ele é inevitável, e é uma questão de graça e misericórdia Deus permitir ou criar a igreja, a comunidade cristã, onde possa acolher o seu povo, para que fique livre da ira. Convido os amados irmãos para a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, verso 31. Evangelho de João, capítulo 3, verso 31. Leremos até o verso 36. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Está vendo? O Evangelho é referente a Cristo, não é referente à nossa opinião. As coisas do Evangelho, elas não são opcionais
para o cristão seguir ou não, praticar quando quiser, quando não quiser não praticar, escolher uma parte do Evangelho e não escolher outra, não. Quem vem de cima está acima de todos nós. Então os mandamentos vieram de Cristo, que vem de cima, está acima de todos nós, né? A nós, como servo, nos resta obedecer e seguir, tá? Verso 32: e testifica o que tem visto e ouvido. Então Cristo, o próprio Deus, veio ao mundo, testifica o que ouviu e viu. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Então nós vemos aqui dois grupos de pessoas, tá? Os de dentro e os de fora. Os de dentro do corpo e os de fora do corpo. Agora, os que estão dentro do corpo aceitam o testemunho, os que estão na igreja, né? Aceitam o testemunho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Não vai haver ninguém que passou pela comunidade cristã que vai poder justificar-se a Deus o motivo da sua negligência ou do seu abandono, ou da sua displicência com as coisas de Deus. Irmãos, nós só somos imperfeitos por natureza, nós só fazemos tudo de forma imperfeita. Se nós acrescentarmos desprezo e negligência às coisas de Deus, que esperança haverá? Se Deus está sendo tão gracioso e misericordioso com cada um de nós. Verso 34: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, é aquela palavra, é aquela revelação. Não existe uma revelação para mim, e outra para você, e outra para você, e outra para alguém que está ali, e outra para alguém que congrega em outro lugar, ou outro para alguém que acha que não precisa congregar. Não, é uma só. É uma só proclamação do Evangelho, tá? O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Então todas as coisas foram confiadas à mão de Cristo. E as chaves do reino dos céus Deus colocou na igreja, para que seja administrada a comunhão dos santos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Bem, são palavras duras, palavras que nenhum ministro do Evangelho gosta de falar, irmãos. Eu não conheço nenhum ministro do Evangelho que trate questões assim com prazer. Muito ao contrário. Se fosse por vontade humana, nós estaríamos falando só palavras de vitória, desejando o melhor para todos. Quanto mais nós amamos os irmãos, mais nós desejamos o bem. Só que nós entendemos que desejar o bem é falar a verdade para as pessoas, né? E a verdade é o Evangelho. Então aqui diz: o Pai ama o Filho e a todas as coisas tem confiado em suas mãos. Toda a autoridade lhe foi dada, e ele concede a autoridade a quem ele quer. Concedeu a chave do reino para a igreja administrar a comunidade dos santos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Esse crer não é apenas crer que ele existe. Até os demônios, Tiago fala, até os demônios creem que ele existe. Eles creem e tremem diante dele. Não existe demônio ateu. Até os demônios acreditam e tremem que ele existe. Este crer é crer no sentido de confiar, saber que ele existe, confiar nele e saber que aquelas questões são verdadeiras e importantes, e eu devo me adaptar às questões de Cristo. E passou um pouquinho do tempo como já esperava, mas é por isso, irmão, que eu vou fazer um vídeo, tá? Completo durante a semana. Eu não gosto de deixar questões no ar, né? É um assunto profundo que sinceramente não dá para falar em poucas palavras, tá? Mas o vídeo eu creio que vai complementar bem. Vamos aqui à pergunta 85. Como se fecha e se abre o reino dos céus pela disciplina eclesiástica? Bem, aqui nós não vamos ter tempo de comentar tudo isso, então vamos falar um pouquinho e volto a repetir. Os irmãos, por favor, assistam. Eu insisto que assistam, porque eu fico muito preocupado em não terminar, né, um pensamento doutrinário. Como se fecha e se abre o reino dos céus pela disciplina eclesiástica?
De acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam cristãos, mas que se mostram não cristãos na doutrina ou na vida, devem ser, em primeiro lugar e de modo fraternal, admoestados mais de uma vez. Então o que nós vemos aqui? Ele está se referindo a cristãos nominais. Hoje em dia existe é visível, sempre existiu, mas hoje é visível uma situação que parece ser incoerente, que é chamada do ateísmo cristão. Como pode ser isso, ateísmo cristão? São pessoas que professam serem cristãs, mas não dão importância à palavra. Elas não confiam nas promessas, elas não querem aprender mais de Cristo. Está escrito lá, a vida eterna é conhecer, Jesus fala na oração sacerdotal, João 17,3. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, está escrito lá, elas conhecem, mas não querem conhecer, não se esmeram em conhecer. São cristãos nominais, é o ateísmo cristão. Elas não confiam totalmente nas promessas, elas não se importam com as ameaças, elas não se preocupam com o juízo de Deus, elas não se inquietam em acender a ira de Deus, elas não têm zelo para tentar evitar o pecado que nos assola todos nós. Nós, com toda a atenção lutando contra, já é muito difícil. Imagina alguém que displicentemente trata com isso. Seria a mesma coisa que dirigir um carro numa avenida perigosa sem saber manusear as marchas ali, ou distraído, ou olhando no celular, não se preocupando com o trânsito, né? Se não abandonarem seus... antes disso, são cristãos, né? Aqueles que são cristãos, mas que se mostram não cristãos, na doutrina ou na vida. Devem ser, em primeiro lugar, e de modo fraternal, admoestados mais de uma vez. Aqui fala de modo fraternal, em amor, admoestados mais de uma vez, mas não para sempre. Não para sempre. Então, essas pessoas serão admoestadas algumas vezes, mais de uma, mas não para sempre. Tá? E aí, então, é por isso que nós não vamos expor o Evangelho para que ninguém pise nele, né? A igreja de Cristo, ela não está pedindo, Cristo não está pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém o aceite. A palavra revela que nós necessitamos desesperadamente dele, que ele nos aceite. Somos nós que precisamos da aceitação, e não ele. Ele é Deus soberano, e ele vai vir vencendo e para vencer, e para julgar os ímpios, e para recolher os seus santos, dos quatro cantos da terra. Então somos nós que precisamos de perdão, somos nós que precisamos de aceitação. Quem está naufragando somos nós, não é ele. Você já reparou que você envelhece? Você já reparou que com o tempo o seu coração endurece se você não tiver zelo pelas coisas? Você começa a se tornar indiferente com um monte de coisas. Você já reparou? Você está passando, está amadurecendo alguma coisa em você. Nós devemos amadurecer na santificação e não amadurecer no desprezo, na displicência, na negligência. Né? Então, quem precisa de Cristo urgentemente são as pessoas. Sou eu preciso urgentemente, porque se eu perder o zelo pela palavra e ficar pelos meus próprios pensamentos, eu vou naufragar, não tenha dúvida disso. E a doutrina da depravação total da humanidade nos ensina que todo ser humano vai. Eva abandonou a palavra de Deus e deu ouvidos à serpente, e levou seu marido junto com ela nessa queda. E o marido, por sua vez, fez a mesma coisa, abandonou a palavra de Deus e deu ouvidos à sua mulher. Então, somos nós que precisamos de aceitação, não é Cristo. Cristo não está com o chapéu na mão, como um pedinte, pedindo pelo amor de Deus para entrar no coração de alguém. Não, ele é o dono do coração, foi ele que fez o coração. Ele que cria o coração do homem. Ele que cria os olhos, o nariz, a mão, o dedo, a unha, foi ele que formou, foi ele que criou. Né? E nós estamos passando, mas existe uma eternidade pela frente. Se não abandonarem seus erros, nem sua impiedade, impiedade aqui é o contrário do serviço piedoso, né? O cristão, ele vive piedosamente fazendo a vontade de Deus, nega sua própria vida, toma sua cruz e segue, né?
O que age de forma ímpia é o que negligencia. Se não abandonarem seus erros nem a impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos à admoestação deles, serão proibidos de participar dos sacramentos e excluídos da congregação cristã pelos presbíteros e do reino de Cristo pelo próprio Deus. Serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja quando prometerem e demonstrarem verdadeiro arrependimento. Então, como nós pecamos, nos perdemos, e quando nós nos arrependemos, nós somos aceitos por Cristo. Quando nós pecamos, nós somos destituídos da glória de Deus. Nós somos destituídos da glória de Deus. Quando nós nos arrependemos e colocamos um coração disposto a fazer a coisa certa agora. Eu já pequei, eu já caí, mas agora eu me arrependo e agora eu quero fazer a coisa certa. Quando eu abandono aquele erro, aquele pecado que me fez cair, e eu estou disposto a fazer o certo, eu sou aceito por Cristo. Então assim a igreja vai aceitar todos aqueles que se arrependeram, que caíram, foram disciplinados, se arrependeram, demonstraram arrependimento e falaram: realmente eu errei, peço perdão, e peço perdão a Deus pelo meu erro, e estou com o coração disposto a ter uma vida diferente daquela que eu estava tendo, de tanta negligência. Aí haverá festa no céu, e a igreja receberá com toda alegria essa pessoa. Vamos ler aqui, irmãos. É como o filho pródigo, né? Nós não vamos ler porque não vai dar tempo, mas é como o filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, viveu dissolutamente. Um dia ele caiu em si, se arrependeu, confessou ao pai: pai, perdão, pequei contra o céu e contra ti, né? E foi aceito de braços abertos, e houve uma celebração, foi feita uma festa ali, né? Tá? Vamos ler aqui, irmãos, Mateus capítulo 18. Essa passagem aqui é muito interessante, porque no final dessa passagem vai falar assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Normalmente as pessoas relacionam isso à igreja pequena, que Cristo está, né? Na verdade, esse texto, Jesus está ensinando a disciplina na igreja. Mateus 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Veja bem, não é para ficar falando com as pessoas, lançando calúnia, ou mesmo que seja verdade ali, a descrição dos fatos, não é para ficar expondo aquele irmão: aquele irmão pecou, ele fez isso, fez aquilo. Não é para fazer isso. Como nós vemos aí, né, supostamente Deus dando revelações e pessoas se levantam no meio de um templo para apontar o pecado do outro. Irmãos, isso é diabólico. Isso é contra a palavra de Deus, é exatamente o oposto do que a palavra de Deus ensina, e Deus nunca vai contra a sua palavra, né? Então, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Só um detalhe, quando fala aqui, se teu irmão pecar contra ti, está em parênteses aí, não está? Não está no texto original isso. É se teu irmão pecar, tá? Mas foi acrescentado esse contra ti, tá? Também no sentido de, mas me fez um mal muito grande, porque às vezes faz um mal para o outro, eu não ligo muito, mas quando fez para mim, estou dando uma ênfase aí nesse sentido. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra bíblica se estabeleça. Pastor, irmão, foi a situação de pecado, então a palavra é assim e tal. Tudo isso em amor, sem difamação e sem expor ninguém, tá? Todos nós somos pecadores, nós não podemos expor ninguém, tá? Verso 17: se ele os atender, se ele não os atender, dize-o à igreja. Aí a comunidade cristã, ela tem que saber o que está acontecendo. Considera-o como gentil e publicano. Aqui é excomunhão, tá? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus,
e tudo que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está no céu. Está vendo como a igreja tem que andar em concordância, em união, né? Isso aqui é bastante importante, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Se houver 2 ou 3 tratando dessa questão do pecado que houve, para que a palavra se estabeleça, Cristo vai estar ali presidindo aquilo, tá? Então é nesse sentido que está falando. Não se trata de igreja pequena, mas sim da questão da disciplina na igreja. Não precisa trazer uma multidão de pessoas e expor alguém, tá? Isso pode ser tratado de forma que a pessoa não seja exposta. Todos nós temos pecados que ninguém soube, todos nós temos, esse é o princípio, tá? Então não precisamos expor ninguém a nada. Agora, se esta pessoa naquela conversa realmente está escrito aqui, peço perdão, me arrependo, fica aqui a história, tá bom? E finalmente, hoje passou bastante tempo aqui da explicação, né? E olha que eu estou falando muito rápido, né? Finalmente, segundo aos Coríntios, capítulo 2, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos de 5 a 11. Segundo os Coríntios, capítulo 2, versos de 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Tá? Aqui é uma orientação para a igreja, né? E nós vamos ver aqui que aquele que for penitente, ele vai ser readmitido. Então basta a punição pela maioria. Temos um conselho, né? A igreja ela tem um conselho estabelecido para lidar com essas coisas. Se aquele pecado for perdurando e a pessoa não, aí vai. Engana-se aquele que pensa que saindo da comunidade cristã, ela vai esconder de Deus aquele problema. Não, aquele problema vai perdurar. Porque muitas pessoas, irmãos, infelizmente, de forma cega, saem de uma congregação e vai para outra, como se aquilo ficou para lá e agora vou em frente. Não, é diante de Deus a coisa, não é diante de homens, né? É por isso que a gente trata com todo amor, porque os pecadores somos nós, todos nós. Deus que não é o pecador. Então não adianta eu sair daqui e ir para outro lugar, porque isso daqui não foi resolvido aqui. Então o cristão ele tem que resolver onde ele está, mesmo que depois ele queira ir para outro lugar, mas ele tem que resolver, tá bom? Vamos lá, verso 7: de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Lembre-se que são pecadores tratando de pecadores. O que tem que ser estabelecido é a palavra de Deus. Então não é porque não sou eu que estou ali naquele momento, nessa condição, que eu tenho um certo direito de me sobrepor sobre aquela pessoa, não. Nós vamos tratar sempre com amor, para o irmão, aqui a palavra, aqui estabelecida aqui, tá? Sempre perdoando, confortando a pessoa, tá? Irmão, eu te amo assim mesmo, do jeito que você está. Não é questão, vamos estabelecer a palavra para o bem da sua alma, né? E se acontecer comigo algo assim, que os irmãos me tratem com esse amor também, para o bem da minha alma, para que seja estabelecido, né? E que eu possa ir à penitência. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, tá vendo? E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Então tem que ser obediente não só aquele irmão que pecou, né? Que está sendo tratado, mas também a igreja ou o conselho, depende de que nível está isso. Aqueles que sabem dessa situação, que estão tratando, também devem ser obedientes à palavra, e não se sobreporem arrogantemente com relação ao outro. Verso 10: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Isso aqui é uma palavra apostólica,
para a liderança da igreja de Corinto. A quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa ser perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: se Cristo, que me chamou para ser apóstolo, o apóstolo Paulo, né? Se Cristo que me chamou para ser apóstolo, deu essa autoridade para a igreja, se vocês perdoarem será perdoado, eu como apóstolo, se vocês perdoarem a alguém, eu perdoo também. Porque eu faço isso na presença de Cristo. Não tem mais apóstolos hoje, mas nós vamos seguir como exemplo o comportamento apostólico de Paulo. Tá? Verso 11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que quer dizer isso? Para que Satanás não alcance vantagem sobre aquele pecador? Não é isso que ele está falando. Para que Satanás alcance vantagem sobre nós, igreja. Porque se